Vamos lá então, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta sexta-feira a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, cuja gravação foi apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova na investigação de suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Escreveu Celso de Mello: determino o levantamento da nota de sigilo imposta em despacho proferido por mim no dia 8 de maio de 2020, cito o número da petição, liberando integralmente, em consequência, tanto o conteúdo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril de 2020, no Palácio do Planalto, quanto o teor da gravação referente a mencionado encontro de ministros de Estado e de outras autoridades. Celso de Mello somente não permitiu a divulgação de, abre aspas, poucas passagens do vídeo e da respectiva degravação, nas quais há referência a determinados estados estrangeiros, fecho aspas. O ministro afirmou que a divulgação na íntegra se baseia no direito à ampla defesa, o direito à prova e o direito à paridade de armas. A gente vai ao longo do programa rodando alguns trechos dos vídeos. A liberação foi feita agora há poucos instantes pelo Supremo Tribunal Federal. Tá tudo chegando ainda pra gente. Então a dinâmica vai ser essa, a gente vai rodando aqui alguns trechos do vídeo e vou querer os comentários do Augusto e do Zé Maria a respeito. A gente já tem aqui no ponto o primeiro trecho, que é talvez o mais importante, o mais interessante pra gente debater. Vamos lá, vamos rodar. Chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudido todo mundo aqui. Cortando, eu estava felicíssimo, estivesse cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar a Serena Taguatinga. Convite, não é missão, não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Depois ver uns merda para falar aí, né? Uns merda de sempre. O cara rompeu o isolamento, tá dando um pé. Até pensei pro cacete, pô. Tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel tá na frente, o capitão tá na frente. Nossos heróis da Segunda Guerra Mundial estiveram na frente do campo de batalha. Se precisar aqui, tenho certeza que nossas Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, mas, né, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Weintraub, até me poli muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí, se reunindo de madrugada, para lá, para cá, sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair e ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatu, se fuder, porra. Como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo nesse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Você vê um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Tá, eu conheci ele, usava calção lá. Né? Pô, ele veio dos Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá, tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas alguém que está investindo aqui, e todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme.
que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei, pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. Vamos lá então, esse é o primeiro trecho aí que a gente destaca sobre a reunião, talvez o mais importante. Em primeiro lugar, vale o registro, a gente pede desculpas pelos palavrões, não deu tempo, a gente não fez qualquer tipo de edição do material, apenas trouxemos aqui a íntegra, então tem de fato alguns palavrões, porque foi assim que as coisas aconteceram. E vou querer então repercutir com o Augusto e o Zé. Ô Zé, para começar, acho que a gente pode dividir em partes, né? Ali tem duas falas, dois momentos interessantes. O primeiro em que o presidente fala sobre a questão da segurança dele, e sobre trocar gente da segurança dele, porque o ex-ministro Sérgio Moro, quando saiu e fez acusações contra o governo, possivelmente se referia a esse momento da reunião, né, em que o presidente fala a respeito disso. Então, se foi esse trecho, não há nenhuma referência a inquéritos da Polícia Federal, nada disso. Parece bem claro, por isso que a gente assistiu aí, que o presidente de fato se referia à segurança da família dele, que era uma preocupação com a segurança. Depois acho que a gente pode entrar na questão do armamento também, que está repercutindo bastante, muita gente comentando essa fala do presidente sobre armar a população, mas vamos primeiro falar sobre Polícia Federal e esse pedido da troca. Zé, suas impressões. Boa noite. Olá, boa noite. Olha, é o seguinte, eu disse no início, né, uma semana muito tensa, politicamente muito forte aqui em Brasília, há distensões para todos os lados. Hoje é um dia muito importante, não só pela liberação do vídeo, mas também pelas relações aí entre as instituições e entre os poderes. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, nesse discurso, fez um discurso de todo dia. Ele é assim, ele chama muito a atenção para o seu discurso de campanha, e seria exatamente o que todos os presidentes da República teriam que fazer. E aí o que acontece? O presidente da República é eleito e imediatamente rasga o discurso, rasga o programa do governo que foi elaborado pelo partido e continua. Ele está dizendo exatamente isso nesse primeiro tom, dizendo que a segurança pessoal dele está diferente, ou seja, não está de acordo com o que ele quer, e sobra muito aí para o Gabinete de Segurança Institucional. Numa das conversas que eu tive com o general Heleno, ele me falava mesmo isso. Dizia que a situação está tão complexa em área de informação, de que quando ele tem uma informação e leva para a sala do presidente Jair Bolsonaro, chega lá, o presidente já tem no celular. E aí, o general me explicando que para levar uma informação ao presidente, esta informação tem que ser checada, rechecada e levar só o que realmente está correto. E quem passa um zap, quem passa uma informação para o presidente, não tem que fazer nada disso. Então, daí a dificuldade que ele tem de lidar, o general tem de lidar com esta agilidade. E isso aí o presidente está reclamando muito, né? E dizendo aí, fazendo a revelação que tem um centro de informação pessoal. Aí a gente não sabe se é o que todos nós temos, esse centro de informação pessoal, que é
o telefone, através dos grupos, através dos comunicados, ou se realmente ele montou um aparato próprio de comunicação até distante da ABIN e do Gabinete de Segurança Institucional, o que seria um paradoxo. Isso não pode ser assim. Não acredito que seja isso. Acredito que o presidente estivesse mesmo se referindo ao seu grupo de amigos, né? Então, é isso, Vitor. O presidente Jair Bolsonaro, sendo o presidente Jair Bolsonaro, sim, em defesa da família e muito irritado por uma situação comum. Todos os governadores, todos os presidentes da República passam por isso. A família se torna escrava desse cargo. Enquanto durar, não pode fazer absolutamente nada. O único que não aconteceu isso foi o Lula, porque a família dele ficou comprando por 10 e vendendo por 1 milhão, e todo mundo lá bajulando o Lula na presidência da República. Toda a família do presidente Jair Bolsonaro, a sogra, a mulher, estão passando aí, todos eles passando por um crivo da imprensa. E eu acho que o presidente é isso. O presidente fala palavrão e tem esse tom todos os dias na porta do Palácio da Alvorada quando fala. Augusto, pelo que saiu até agora então, por esse trecho, se era esse o grande momento aguardado que poderia complicar o presidente no inquérito, parece que não é bem assim, Augusto. Se é esse o ponto mais perigoso, né, para o Bolsonaro, não vi nenhuma grande novidade, não. Não vi configurado nenhum crime de responsabilidade, nem desvio de conduta, até agora não vi. O que realmente é chocante, embora não surpreendente, é a linguagem, né? A gente imagina que uma reunião do Ministério seja um pouco mais solene, né? Que haja a chamada, que seja respeitada a chamada liturgia do cargo. Você pode, até pela condição de presidente da República, você deve imaginar que tudo que você dizia é gravado, pode ser revelado no futuro, né? Pode ser objeto de exame dos historiadores, por exemplo. Eu não imagino uma linguagem parecida, digamos, numa reunião do Ministério do Getúlio Vargas. Para ficar mais próximo aí dos tempos atuais, também não imagino uma conversa dessas no governo Fernando Henrique Cardoso. Não muda os fatos isso não, é só uma observação que eu acho bom fazer, porque o presidente é sempre o exemplo. Já numa reunião do Ministério do Lula, eu imagino até coisa pior. O Lula é de contar piadas cabeludas aí diante de mulheres que ele mal acabou de conhecer. A Dilma Rousseff, eu imagino broncas, né? Mau português, falta de educação, grosserias. Aqui eu vejo uma linguagem chula, digamos assim, para um presidente da República, mas não vi, que é o que importa, a configuração de nenhum crime de responsabilidade, que aí sim seria grave. Não ficou caracterizado isso, e estou dizendo com a tranquilidade de quem acabou de ouvir o trecho. Repito, se essa é a grande pedra no caminho do Bolsonaro, seria a grande pedra, não vi nenhuma dificuldade em contorná-la. Nenhuma. José Maria, nesse trecho também ele fala sobre armar a população, né? O presidente diz que se ele fosse um ditador, ele não permitiria isso, que outros passaram pelo cargo e não queriam o armamento da população, justamente porque poderiam ter esse tipo de pensamento autoritário, e que ele não tem, por isso tem o desejo de armar a população. O que é que você achou? O Augusto, o presidente Jair Bolsonaro, ele se expressa como na campanha, como agora. Alguns o consideram irritantemente coerente. O presidente Jair Bolsonaro fala aí que todos tinham que tomar um banho, que a gente chama aqui de banho de povo. O que é banho de povo? É andar nas ruas, conhecer as dificuldades do povo, né? E saber exatamente onde é que o sapato aperta, onde é o calo. Porque ficar isolado, como ele sugere que alguns ministros estão, aí fica muito simples. O presidente, que é chamado de ditador e de fascista por alguns,
está demonstrando ali uma grande preocupação, eu diria até uma obsessão pela liberdade. E ele estranhando que o povo aceite exatamente lockdown, que o povo aceite ficar em casa, ou seja, seria um teste, né? Um teste, segundo o presidente, né? Para que outros consigam uma ditadura no Brasil. Não, o presidente Jair Bolsonaro, perfeito, Vitor, chegou ao poder fazendo exatamente esse discurso. Eu acho perfeito, eu só disse e ele poderia, convida os ministros. Não, só para fazer a ressalva. Ele poderia ter dito isso do jeito que você disse. Você não precisa, numa reunião dessas, recorrer a palavrões. Agora, acho que devemos mostrar, sim, porque o Vitor até disse, não tivemos tempo de editar, e ótimo que tenha sido assim, porque foi o material que o ministro liberou. Se o Celso de Mello não viu nada demais, não seremos nós, aí os censores de nada. Então, deixa o pessoal ouvir. Acho perfeito. Quando eu trabalhava na Zero Hora, o Collor fez um pronunciamento, teve uma conversa qualquer, ou uma reunião em que ele se expressou dessa maneira, e eu publiquei na íntegra, e com os palavrões, não tem nada de 3 pontinhos, não, eu punha o palavrão, porque é importante você saber como é a alma do presidente. E também não vejo nada demais, não, ele não me surpreende, isso que eu digo. Eu, no lugar dele, evitaria pensando na história. Agora, quanto à essência do que ele disse, correto. Eu só não entendi bem por que ele quer armar. Ele diz que não quer armar por motivos pessoais, interesses pessoais ou ambições, né, que, entre as quais é de se tornar um ditador. Isso eu entendi. Agora, por que ele defende armas? E eu não sou contra a liberação de armas. Eu sempre tive, isso é uma bobagem, é coisa de quem não sabe manejar uma arma e não sabe que uma arma é um instrumento defensivo. Isso é ponto pacífico. Mas eu não entendi direito por que ele está armando. Isso não me ficou claro. Para reagir aos prefeitos, Augusto. Ele diz que armada, a população reagiria a um decreto de algum prefeito, imagino que se referindo ao isolamento. Mas não é para reagir a bala, né? Não é para reagir a bala. Quer dizer, uma manifestação popular não precisa ser armada, nem deve ser. Porque senão você vai ter um conflito armado. Sim. Eu vejo no uso de arma um instrumento de defesa. Legítima defesa. Como é que você vai exercer o direito de legítima defesa desarmado? Entra um cara na tua casa com um revólver e você vai sair no braço? Olha, Augusto, você tocou aí no presidente, o Fernando Collor de Mello, que eu cobri o dia a dia da presidência, né, quando o Collor era presidente. E em 2 oportunidades eu descobri lá no Palácio que um circuito interno de TV poderia transmitir a reunião ministerial se não apertasse um botãozinho na mesa de controle. E dia sim, dia não, o técnico lá esquecia de apertar o botãozinho e eu assistia à reunião ministerial. Era desse tom. Eu me lembro de uma reunião onde o Collor chama o Magri, né, aquele sindicalista que foi ministro do Trabalho, de nomes impublicáveis, diante de todo mundo no Salão Oval. E termos assim, bem nesse tom mesmo, chamando ministros de bando de bicha velha, ministros do Supremo. Então, assim, um tom, você falou de uma pessoa. Eu me lembro que depois de um discurso público do presidente Fernando Collor de Mello, um colega meu, jornalista da Voz do Brasil, disse, eu não vou colocar isso no ar, não. Aí eu falei, mas presta atenção, é a Voz do Brasil. Esse aí é o presidente da República. Se você não coloca, você está censurando o presidente da República. Você está censurando. Se ele falou no discurso, não foi nem... Diga, Augusto. Não, eu disse que não me surpreende. Mas só para concluir aí, agora a coisa da arma. Esse discurso, Augusto, é muito antigo, é um debate muito intenso sobre isso. Eu me lembro de um discurso assim do Roberto Jefferson na Câmara dos Deputados sobre o Estatuto do Desarmamento, nunca me saiu da cabeça.
ele falando, teceu comentários sobre várias ditaduras e mostrando que o primeiro caminho para uma ditadura é exatamente desarmar o povo. Isso lá no debate sobre o Estatuto do Desarmamento. E ele mostrou em detalhes vários países onde antevém a ditadura um processo de desarmamento, né, para evitar qualquer possibilidade de rebelião do povo e tal. É a isso que o presidente se referiu, né, e defendendo a liberdade durante todo o momento, ele dizendo que o povo armado poderia resistir. E é isso mesmo que você está pensando, é uma resistência armada, né? Uma resistência armada, mas para evitar a perda da liberdade, que é o bem maior. Depois da vida, o bem maior que o ser humano tem, é exatamente a liberdade. E é isso que o presidente Jair Bolsonaro está defendendo. Está defendendo que o povo defenda com unhas e dentes a liberdade. O hino fala sobre isso, né, de não usar as armas até o dia da necessidade, né? Porém, se a pátria amada for ultrajada, aí nós teremos que reagir com rigor. Algo mais, Augusto, antes do próximo vídeo? Ou a gente pode rodar? Vamos lá, então. A gente tem mais um trecho aqui e, da mesma forma, a gente roda o vídeo, na sequência a gente volta para comentar. Vamos lá. Eu que escalei o time, pô. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega, e quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar um terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma. Mais um trecho aí, portanto, Augusto, mais um trecho sem grandes novidades, né? O presidente repete as críticas que já tem feito aos governadores e aos prefeitos. Com palavras duríssimas, né? Sim. Palavras duríssimas aí. Aí que tá, a adjetivação tem esse problema, né? Você usa com o adjetivo, com o uso do adjetivo, você pode provocar fissuras, né, ou fraturas nas relações com as outras pessoas, né? Os que ouvem isso, os mencionados, eles sabem o que pensa exatamente sobre eles o presidente da República. Mas, de novo, nada disso me surpreende. É exatamente isso que ele pensa do governador de São Paulo, do governador do Rio. Ele já disse, né, já expôs a sua antipatia, a sua hostilidade, agora com palavras mais cruas, para dizer o mínimo. O político, ele é obrigado a engolir sapos. Ele só descobre quando não dá para engolir se o sapo para na garganta, né? Para aqui na glote. Não sei como reagirão os mencionados. Não sei. O político tem uma capacidade consegue engolir o que parece intragável. Acho que não vai provocar rupturas, mas ficam na memória, né, os adjetivos. Agora são 6h25. Deixa eu ouvi-lo também, Zé Maria, sobre esse trecho, essas críticas aí aos governadores do Rio e de São Paulo e também ao prefeito de Manaus, De novo, o presidente está defendendo ali, com unhas e dentes, uma liberdade que ele acha que está sendo ameaçada. É uma ideia de alguns, né? Essa liberdade, eu não acho que a nossa liberdade esteja sendo ameaçada, a não ser que ele tenha informações, e deve ter, o presidente da República, ele tem informações, né, de algum movimento que esteja
prestes a acabar com a nossa liberdade. Mas, de qualquer forma, é a defesa do presidente da liberdade acima de tudo. E usando palavras fortes, todo mundo sabe o que ele pensa desses três, né? Mas ele está falando de 3 políticos eleitos, né? O João Dória foi eleito não no primeiro turno, no segundo turno em São Paulo, com a ajuda dele, mas foi eleito, né? Um político importante hoje, domina o maior orçamento público do país, só perde para o orçamento da Previdência, né? Falando do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que também foi eleito com a ajuda do presidente Bolsonaro, na esteira do presidente Bolsonaro, e que comanda um estado também muito importante para a federação, e um prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que é uma figura muito importante na política nacional. Até ali ensaiou o lançamento da candidatura à presidência da República, disse que disputaria as prévias com o Geraldo Alckmin, acabou desistindo, né? Mas Arthur Vigílio é um diplomata de carreira, foi deputado estadual, foi senador, né? Líder do PSDB no Senado, teve um papel muito importante em várias fases aí da República, né? E eu diria que o Arthur Vigílio foi importantíssimo no governo Lula, porque ele barrou a CPMF no Senado Federal. Se o ex-presidente Lula tivesse passado a CPMF, ele entenderia que teria maioria no Congresso Nacional para emenda à Constituição e aprovaria uma emenda possibilitando a sua candidatura pela 3ª vez, né? A reeleição. E aí Arthur Vigílio é que barrou essa história. E agora ele é prefeito de São Paulo. Então, assim, nada mais, nada menos do que adjetivos. Agora, o interessante por adjetivos é que ainda não passamos aqui no vídeo, mas eu sabia desse conteúdo, eu já expliquei aqui. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou palavras duras, de vagabundos, sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que eles deveriam estar presos, faria mais. Então, ele empurrando o presidente para ser mais ainda agressivo. E aí o presidente tendo que dizer que é mais educado do que o ministro da Educação, o seu ministro da Educação. Bom, e você vai nos assistindo aqui, eu convido você que ainda não se inscreveu, aproveite nossa excelente audiência de agora à noite para pedir a sua inscrição aqui no nosso canal, especialmente você que está aqui no YouTube assistindo a gente. Clique aí embaixo do vídeo no botão inscrever-se. Essa semana chegamos à marca de 2 milhões de inscritos. Se você não está, se inscreva lá. São 6h29, a gente segue aqui em Os Pingos nos Is, trazendo para você a repercussão dos vídeos da reunião ministerial. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo agora há pouco, derrubou o sigilo dessa gravação da reunião ministerial, apenas manteve o sigilo em alguns trechos que falavam sobre outros países, em alguns trechos que tratavam de relações exteriores e que por isso tiveram o sigilo preservado. Mas, no mais, a íntegra da reunião foi disponibilizada pelo ministro Celso de Mello e nós estamos aqui trazendo alguns trechos dessa reunião e repercutindo também. São vários os momentos interessantes, mas a gente já trouxe aqui talvez aquele que possivelmente chame mais atenção, o momento em que o presidente fala em trocar gente da segurança. E aqui, Zé Maria, é importante a gente fazer esse registro. Naquele momento, o presidente não fala em nenhum momento em Polícia Federal nem em PF, né? Essa era a grande especulação, que o presidente pudesse ter feito uma interferência na Polícia Federal, é por isso que tem o caso inteiro, né? A gente está investigando, a polícia está investigando justamente isso, mas ali nesse trecho não há menção à Polícia Federal nem à PF, Zé. É no trecho, inclusive, anterior a essa fala, cronologicamente, né? Anterior a essa fala, quando se discute ali o Rio de Janeiro. O presidente, nestas falas que mostramos aí, né, ele continua dizendo que está incomodado, inclusive, com a segurança lá, que vai trocar a segurança, reclama do Gabinete de Segurança Institucional, dizendo que chega atrasado e, às vezes, desinforma mais do que informa, ou seja, não leva a ele situações que ele estava sabendo através dos grupos, né, de informação. É interessante que, nesta fala aí do presidente sobre a Polícia Federal, ele, nessa que nós mostramos, ele diz ali, né, que tem que trocar. Se não trocar, ele troca o chefe, né, seria o superintendente, indicando ali, não falando claramente, que trocaria também o ministro. Vitor, dando uma visão muito geral sobre essa fala e sobre essa reunião, a gente se lembra aqui de uma resposta que o presidente Jair Bolsonaro deu à entrevista aqui, quando ele disse que um presidente pode muito, mas não pode tudo. Veja bem, como é difícil administrar um país. Ele
tentando fazer algumas coisas banais lá, umas trocas banais, e não consegue, porque é uma cadeia de comando e é natural que seja assim. Então é disso que ele reclama, né? Ele reclama exatamente disso. E demonstrando ali que tem auxiliares, que tem um time que está fora do que ele prometeu durante a campanha eleitoral. Tudo que ele prometeu durante a campanha eleitoral é uma tentativa dele harmonizar. Depois desta reunião, a gente vê uma guinada muito forte no governo Bolsonaro, trocando ministros, trocando o segundo escalão do governo e tentando fazer do governo a sua imagem e semelhança, o que é uma exigência de quem vota no presidente da República. A gente já tem aqui separado mais um trecho da reunião, vamos acompanhar. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade, e o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso aqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com a agenda mais própria. Um trecho do vídeo da reunião ministerial. Daqui a pouco a gente pode voltar a trazer outros momentos dessa reunião.